de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 28 ao 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre a vida, os feitos do Senhor Jesus, capítulo 11, vamos ler o versículo 28 ao 30. Passo a ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Pode tomar assento. É inacreditável o número de pessoas que nós encontramos por aí, que deixaram de seguir, deixaram de confiar, deixaram de acreditar em Deus. E não é porque antes eles não acreditavam, não é porque antes eles não frequentavam uma igreja, não prestavam culto a Deus, mas por causa das circunstâncias, as mais diversas circunstâncias nas vidas dessas pessoas, onde não souberam lidar com essas circunstâncias e não conseguiram entender uma vontade de Deus, algo imprescindível em todo cristão, em toda a vida, independente da idade, né? Alguém que precisa alcançar um estado espiritual que a Bíblia chama descansar no Senhor. Quantos já ouviram essa expressão, descansar no Senhor? Descansa no Senhor. É uma expressão bíblica, mas é uma realidade, é um estado espiritual em que Deus vai trabalhar ao longo da nossa caminhada, nas mais diversas situações, para que a gente possa descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é algo que biblicamente, embora sugere, né, descanso, descansar, mas não é algo que a gente vai pegar uma rede, né, Gabriel? Colocar na parede, estender ela, ou uma poltrona bem confortável e falar assim: deixa eu ficar aqui, eu vou ver o que Deus vai fazer, deixa eu aguardar aqui, descansando, esperando. Não é isso. Descansar no Senhor significa e tem a ver que confiar plenamente na bondade, na soberania de Deus. Soberania de Deus é o poder que Deus tem de realizar e controlar todas as coisas e nada fugir do seu controle. Então descansar no Senhor é isso, é entender a bondade de Deus, a soberania, a aliança que Ele tem com nós por meio de Jesus Cristo, o amor que Ele tem ao ponto de se entregar na cruz. Descansar no Senhor significa não permitir que as preocupações, ansiedades e medos, nós temos isso? Temos. Todo ser humano tem em meio às situações, mas a gente não pode, nós não podemos permitir que essas ansiedades, esses medos, essas preocupações venham tomar patamares tão elevados na nossa vida que venha tirar a nossa paz, venha tirar a nossa sensatez, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso prazer de servir e adorar a Deus. Descansar no Senhor é deixar que Ele atue nas nossas vidas e circunstâncias, dirigindo os nossos passos. Isso é descansar no Senhor, é deixar nas mãos do Senhor aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que foge da minha capacidade, aquilo que foge dos meus recursos, aquilo que foge do meu controle, é entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu não posso realizar sozinho. É a compreensão de que não apenas entreguei a minha vida ao Senhor, como o salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o quê? Confia nele, e Ele fará, e Ele agirá. Não basta entregar
a vida, o rumo, a jornada da sua vida, é necessário confiar e confiar plenamente no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, ter a fé inabalável, independente o quê? Das circunstâncias, irmãos. Homens de Deus aprenderam, eram sujeitos às preocupações, as mais diversas, passaram por tantas circunstâncias, mas aprenderam, irmãos, aprenderam a confiar plenamente, ao ponto de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vale e teu cajado me consola. Algumas traduções: o Senhor me protege e dirige os meus passos. Não importa, se o Senhor está comigo, Ele também estará no vale da sombra da morte. Não importa, se o Senhor está comigo no deserto, eu tenho que passar por deserto, não importa, o deserto vai trazer água, o deserto vai trazer alimento, porque o Senhor está comigo. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem descansar no Senhor com tal confiança em meio às circunstâncias, e não está entendendo que se não há esse descanso do Senhor, ela pode se tornar uma pessoa suscetível à amargura, à tristeza, ao mau humor. Pode virar uma pessoa cética, que não acredita mais em nada, não acredita em Deus, não acredita na igreja, não acredita mais em nada. Tem muitas pessoas assim. Pode ficar uma pessoa fria em relação às pessoas, aos humanos, uma pessoa fria espiritualmente. Seu coração se fecha, se anula, não consegue mais dar ação e vazão ao Espírito Santo, à palavra de Deus. A mente e o coração estão cauterizados, irmãos. Uma pessoa que não consegue mais adorar naquela liberdade, não consegue mais sentir a presença de Deus. Por quê? Inconsciente ou conscientemente, irmão. E aí a psicologia às vezes explica, irmãos, tá? Que às vezes a pessoa, ela tem uma questão com Deus, tem uma questão com Deus, tem uma questão com tudo aquilo que é ligado a Deus. Por quê? Aquilo que ela gostaria que Deus tivesse realizado, ou as pessoas em relação a ela não realizou, então ela não vê como um ideal de vida cristã. Então ela, na verdade, ela não consegue descansar no Senhor. Ela vira uma pessoa esquecida, insensível, uma pessoa desconfiada. Ela se esquece da bondade de Deus, esquece de tudo que Deus já fez de bom na vida. Ela fica cega para as coisas boas que já fazem parte da vida, mas ela foca aquela circunstância, ela foca aquilo que traz a preocupação e esquece tudo, e esquece que a vida dela está no controle de Deus. Descansar em Deus é o alívio que precisamos em momentos mais difíceis da nossa vida. E a passagem aqui é muito clara, é um lembrete de que, apesar dos desafios da nossa vida, apesar das aflições, apesar das injustiças que nós sofremos, apesar das dores, apesar das enfermidades, irmãos, mas é um lembrete aqui do Senhor Jesus, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Não é preciso passar sozinho. Deus está conosco. Jesus, ele deixa bem claro, pela graça, pela misericórdia, Ele não é obrigado, mas Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para falar que você não está sozinho. Oh, existe um Deus junto a nós. E o fato de você estar passando por situações difíceis não é o fim. Não é o fim para você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Deus está falando, você não precisa enfrentar as suas dificuldades sem um apoio. Existe um porto seguro.
Aleluia! Existe um refúgio, existe um esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, eu descanso. Glória a Deus. O Espírito Santo nessa manhã quer gerar uma atitude de descansar no Senhor. Talvez o que está faltando é isso, em meio a tantas circunstâncias, onde vem para nos abalar, onde vem para tirar a gente do chão. O que está faltando e que o Senhor quer trazer aqui, o Senhor me visitou, porque eu perguntei, Deus, Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor falou, existe vida, está lá, e existe pessoas ali que não estão entendendo. Elas estão valorizando mais os problemas, mais as circunstâncias do que eu. Está achando que eu não estou vendo, está achando que eu não estou no controle. Essas vidas, essas minhas ovelhas precisam descansar em mim. E saber o que é descansar em mim. Embora seja um estado espiritual, nós oramos aqui pelos enfermos, é muito bom. Mas esse descansar em Deus não é algo que o pastor vai fazer uma oração aqui, pá, a partir de hoje você vai aprender a descansar no Senhor. Não, não é isso. Não é isso. São necessárias algumas atitudes. E o Senhor Jesus, Ele começa aqui a ensinar. A primeira coisa que o Senhor Jesus traz para que haja descanso, o Senhor Jesus fala assim: venham a mim. Ele começa: venham a mim. Ou seja, é uma aproximação. Ninguém encontra descanso, ninguém vai deixar o cansaço, as cargas, se não se aproximar de Deus. E não é se aproximar somente profundo. Esse vem a mim é algo profundo. Jesus falou: vem a mim e fique comigo. Permaneça comigo. Não saiam de perto de mim. Venham a mim. Então é um ato de aproximação. Às vezes, em meio às circunstâncias, nós saímos perto de Jesus. O eu se levanta. Não, eu não aguento, eu vou fazer isso. Eu vou desistir do relacionamento, eu vou desistir disso. É o eu. Largamos Jesus. Jesus fala: venham a mim e permaneça. Permaneça comigo. Esse venham a mim vem de um reconhecimento, irmãos. Jesus não está simplesmente lançando palavras ao vento, ao relento. Não. O Senhor Jesus, quando olha para as pessoas, Jesus estava vendo o seu público, os seus ouvintes, e Jesus estava enxergando. O pastor talvez não enxerga, talvez o seu marido, a sua esposa, né? Ou alguém não enxerga, mas Jesus, ele enxerga. Jesus vê todas as coisas. Jesus estava olhando para aquela multidão, Jesus estava olhando para os seus ouvintes, e estavam vendo que eles estavam cansados, sobrecarregados, já tinham perdido a esperança. Jesus, ele vê todas as coisas. Ele demonstra empatia por enxergar, sabe, as cargas, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Jesus, ele demonstra empatia, se colocando ao dispor, se colocando à disposição. Venham a mim, eu estou enxergando. Jesus não estava pregando para pessoas que estavam bem, não, irmão. Jesus estava pregando a palavra para pessoas que estavam mal espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Jesus, ele viu e falou: eu estou vendo, eu estou enxergando que vocês estão cansados, sobrecarregados, mas venham a mim, podem vir a mim, porque eu não somente enxergo, mas eu vou agir em meio a esse cansaço, a esse ralabaxada. Eu quero agir, eu quero aliviar vocês desses fardos.
Oh, alabaxaia. Jesus está aqui nesta manhã. Jesus está passando. O Espírito Santo está aqui. Ele conhece cada coração. Ele conhece cada alma. Ele conhece a sua história. Aleluia! Glória! Primeiro aproxima. Depois Jesus fala assim: tomem o meu jugo. Querem descanso? Querem descansar? Tomem o meu jugo. O jugo é aquele aparelho que coloca no pescoço de 2 bois para caminharem juntos, lado a lado. E Jesus diz: tome o meu jugo. Querem descanso? Caminhe comigo. Caminhe ao meu lado. É isso que Jesus está falando. Não sai do meu lado. Eu caminho com você e você caminha comigo. Nós estamos ligados. Jesus está falando assim: assim como um boi está ligado ao outro pelo jugo, vocês estarão ligados a mim. Jesus falou assim: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês estão ligados a mim, nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Nós não podemos desligar do Senhor Jesus por nada, e às vezes nós nos desligamos porque às vezes nós falamos até de maneira inconsciente, né? Fica aqui um pouquinho, Jesus, depois eu volto. Fica aqui um pouquinho. E nós nos desligamos. Não sabemos o que isso traz de consequências para nós. O jugo por si era uma carga que já fazia pressão sobre os bois. Alguns jugos, irmão, era pesadíssimo. Mas olha que Jesus fala: o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. Não é nada que vocês não possam aguentar. Não é nada que vocês não possam carregar. É fácil de andar comigo, Jesus está falando. É fácil de estar comigo. Mas aprendam. É caminhar junto. É estar junto. Descansar em Deus, além de se aproximar e permanecer, tomar o jugo do Senhor, é aprender e ser ensinado. Olha o que Jesus disse: deixem que eu lhes ensine, aprendei de mim. Jesus está dizendo: a vida vai lhes proporcionar circunstâncias e situações que lhe porão à prova. Vai induzir ao fracasso, à frustração, à desilusão, ao abandono da fé, à injustiça, à falta de esperança e tantas coisas. Mas aprenda comigo, Jesus está falando. Aprenda comigo. Ou seja, pelo referencial de vida do Senhor Jesus, que soube lidar com todas as situações, mas foi fiel até o fim, não largou a sua missão, né? Ou seja, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim. Ou seja, Jesus está nos ensinando por meio da vida, porque a vida é uma escola. Nós estamos na escola da vida. Certo pensador disse assim: a vida é a única escola na qual matriculados estamos em constante aprendizado. Eu e você não escolhemos. Nasceu, você já está matriculado, meu irmão, minha irmã, na escola da vida.
E a vida ensina. Ensina coisas boas, coisas ruins. Outro pensador disse assim: a vida é uma escola, e nela você aprende até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida nós estamos aprendendo. Em alguns períodos você recebe aulas, em outro recebe provas. Mas o que verdadeiramente importa é que você vai aprender, independente de quantas vezes for preciso passar pelas recuperações da vida. Olha, você aprende. Por que volta e meia Deus está permitindo, às vezes, a mesma situação da nossa vida? É porque nós não aprendemos. Se repete. O mestre, o autor da vida, repete determinadas situações na nossa vida para que a gente possa aprender. É a escola da vida. A vida é uma escola onde a vitória e a derrota fazem parte da grade curricular. Uma hora nós vamos conquistar, uma hora nós vamos perder. Faz parte. Elas são disciplinas obrigatórias para o aprendizado e o amadurecimento do ser humano. Essa questão de que o cristão só ganha, mentira. Mentira. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente prevalece, tem hora que a gente não prevalece, mas faz parte do amadurecimento do ser humano. E no final será aprovado todo aquele que aprendeu a ter tanto humildade na vitória quanto dignidade na derrota. É um ensino, irmãos. Jesus falou: aprendei de mim, eu vos ensinar. Eu tenho condição de ensinar. O ensino de Jesus, irmãos, é sobre as prioridades da vida. E nós precisamos entender isso. Nós vamos talvez levar a vida inteira. E quando chegar, às vezes, quando a gente achar que ganhou, teve, vem o vento e leva. Porque nós não aprendemos o que é prioridade da parte de Deus para as nossas vidas. O ensino de Jesus é sobre buscas, conquistas, frustrações, né, que às vezes a gente tem por não conseguir algo, o desejo desacerbado, né, sem controle. Eu preciso, eu quero. Mas a prioridade do Senhor Jesus é ensinar eu e você. Não é sobre o que temos, mas o que somos nele. Essa é a verdade. Jesus quer nos ensinar o que nós somos nele. Não é o que nós vamos ter. Ter é circunstancial. Uns vão ter mais que os outros. Uns vão conquistar mais que os outros. Mas o mais importante de que ter é ser. E nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros. Não é sobre o que nós vamos conquistar ou deixar talvez de herança aos filhos. Não é isso, irmãos. As prioridades é sobre os verdadeiros legados de fé e confiança em Deus que nós vamos deixar. Filhos que não são ensinados se perdem em heranças, irmãos. Se perdem em herança, irmão. Briga, irmãos. Às vezes nós temos aquela não que nós não devamos ter o cuidado com a família. Aquele que não tem cuidado com a família nem com a fé, mas às vezes, irmãos, a ansiedade, a preocupação está tomando tanto o nosso coração, irmãos, pelo ter, pelas coisas materiais. Eu preciso alcançar isso, e às vezes nós não estamos vendo que isso está afetando a vida espiritual, irmãos. Os filhos, irmãos. Eu sei, a maioria aqui são pais. Eu amo a Mariana, o Caleb, a Marília. Se puder deixar, vou deixar, irmão. Mas é assim, irmão. Deus vai cuidar deles. Antes deles ser meus,
eles são do Senhor. O Senhor aqui está falando aqui, rapaz, não se preocupe, eles são meus, eles são herança do Senhor. Eu cuido, eu vou trazer experiência na vida dele, eu vou abrir portas que não abri para você na vida dos teus filhos. Não tenha ansiedade, não tenha preocupação. Eu sou o Senhor teu, eu sou o Senhor dos teus filhos, eu sou o Senhor da tua família. Seja o que eu quero que você seja. Se lance nas minhas mãos. Eu cuido. Jesus está falando. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu cuido. Eu tenho controle. Você se esqueceu disso? Eu tenho controle sobre a sua vida financeira. Eu tenho controle sobre a terra. Eu tenho controle de tudo. Eu sou o Senhor. Confia em mim. Deus está falando. Passa a ter confiança em mim. Vamos agir como salmista. Sou velho, mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão de cada dia. Você acha que a sua descendência vai mendigar o pão de cada dia? Você não conhece o que o Senhor fará. Seja justo, seja correto. Deus vai cuidar. Glória. Oh, aleluia. Olha o que o Senhor Jesus disse. Portanto, palavras de Jesus. Não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos, os que não têm Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje você está na presença de Deus. Adore Ele, glorifique Ele, exalte o Senhor da sua vida, que Ele cuida de você. Não andeis ansiosos. Olha o que o Senhor Jesus está falando. É prioridade de vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Tem necessidade, sim. Ponha diante de Deus. Ore, mas nunca deixe de se alegrar, de cultuar, de adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e fará na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor da glória. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Conta-se que certo pescador enfrentou uma grande tempestade no mar. Uma grande tempestade no mar. E chegou uma hora que as ondas vieram com tanto ímpeto sobre o seu barco, e o seu barco destruiu. E ele se agarrou ali umas tábuas, umas madeiras, e ele conseguiu chegar em uma ilha deserta. Chegando nessa ilha deserta, sozinho, ele viu aquelas tábuas, algumas coisas que vieram do seu barco ao chegar na praia.
ele construiu uma cabana, construiu uma cabana para se proteger. E teve muito trabalho, construiu com excelência. E todo dia, de manhã cedo, ele orava e falava: Senhor, dirija os meus passos. Eu vou sair para caçar, buscar alimento. Me guie. Mas não deixa nada acontecer com a minha cabaninha, porque é o lugar que eu durmo. E assim foi vários dias, e Deus foi sustentando, trazendo alimento. E um dia ele chega, a cabana dele está pegando fogo. O fogo tomou a cabana e levantou um fogaréu. Ele caiu no chão, chorando, lamentando, e falou: Senhor, eu orei, eu pedi todo dia para que o Senhor cuidasse da minha cabaninha e não acontecesse nada. O Senhor viu o tanto de trabalho que eu tive agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou me proteger agora, Senhor? Daqui a pouco ele ouviu uma voz: ei, ei, ei! Ele olha assim, 2 marinheiros: está tudo bem com você aí? Ele quieto: mas por quê? Quem são vocês? Nós estávamos passando num navio. E olhamos uma fumaça levantando. Glória a Deus. E aí o capitão mandou 2 barcos. Mandou um barco e nós 2 descer para ver o que estava acontecendo. E chegamos aqui, vimos você, está tudo bem? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente não compreende quando a Bíblia diz: Aleluia a Deus. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Todas as coisas, é a escola da vida, é Deus agindo, todas as coisas cooperam. Se Deus está no controle da sua vida, todas as coisas cooperam, sejam ruins, sejam boas. Você vai entender amanhã, mas todas as coisas cooperam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, caramba. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para finalizar, Deus maravilhoso. Deus tem descanso. Deus tem descanso. Salmo 46, mais como diz: Seu nome, Jesus. ainda que as águas rugem, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as ondas se levantem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está e ajudará a romper da manhã. Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Eu sou exaltado. Eu tenho controle de tudo. Confiar em Deus enquanto tudo está bom é maravilha. Mas olha o que diz aqui Jeremias 17:7. Bem-aventurados. Você sabe o que significa bem-aventurado? Significa 7 vezes feliz. Os que confiam no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Fique em pé, irmãos, se não precisa. Aleluia. Xaramai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus não é o pastor Davi.
Jesus quer trazer descanso Aleluia, Jesus. a você Deus Santo, Deus Santo. que está sofrendo e está se achando como ninguém, que não está aguentando as cargas. Venha até Jesus, se derrame aos pés de Jesus, fique ao lado de Jesus, tome o jugo de Jesus a partir de hoje. Aleluia. É uma entrega integral, completa, plenamente. Confia no Senhor em meio a essa situação. Uma das próximas pregações que Deus me deu e vai estar ministrando é sobre o Deus que opera só quando as coisas complicam. Só quando as coisas ficam complicadas é que nós vamos enxergar. A coisa está complicada aí. Há muito tempo você já não sente alegria. Alegria também é um estado de espírito. E a alegria se conquista. Se dão por valores reais. A alegria vem por prioridade. Ou você acha que ter, alcançar, é o que vai trazer alegria? Em alguma parte, sim. Nós ficamos contentes quando recebemos algo da parte do Senhor. Mas bênçãos, irmãos, são coisas passageiras. Coisas quebram, enferrujam, se vão, irmãos, se vão. Deus quer trazer verdadeiras prioridades e valores na nossa vida, para que a alegria permaneça. Jesus, ele quer trazer a paz, e Jesus falou assim: eu vos dou a paz, e a paz que eu vos dou não é do mundo. Aleluia. Não é do mundo. Você não vai achar paz no mundo. Você não vai achar paz nas coisas do mundo. Não adianta. Está cheio de pessoas, irmãos, que nunca, a Bíblia fala que nunca é suficiente. São pessoas que quando atingem alguma coisa, aí percebe que ainda há um vazio, porque não foi preenchido esse vazio. Sabe o que ela quer? Ela vai atrás de outra coisa. Ela vai, a vida é assim. Sempre assim. Seja feliz hoje. Hoje, com Jesus na sua vida. E não se preocupe. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Se Ele te direcionar por Aleluia, meio do Deus. jugo dele, Ele vai te direcionar para pastos verdes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma por amor da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mas certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Você que Jesus enxerga, que Jesus enxerga, que está sobrecarregado, que não está aguentando, que está buscando alegria, ou tomando decisões incertas. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui. Jesus enxerga você. Para isso ele trouxe o pastor aqui. Falou com o pastor dessa igreja para trazer uma mensagem a você. Para que a alegria, Aleluia, a